Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, a Uchiha Gamer, parte 14. Era uma coisa estranha para ele fazer isso, concluiu Orochimaru enquanto ponderava sobre os acontecimentos recentes enquanto ajustava suas vestes, especialmente porque ele estava alcançando todas as nações menores junto com Komogakuri como parte de uma conferência para discutir a aliança de 4 das 5 grandes nações. Realmente deveria ser simples manipular todos eles para atacarem Konogakure e ajudá-lo a arrasá-la, mesmo que ele tenha levado meio ano para convencer todas essas nações a se unirem para esta reunião, usando Kabuto como intermediário, para todas as discussões para convencê-los a todos. O único que ficou de fora foi Ami, e isso porque estava sob o controle da Akatsuki, e ele ainda não estava pronto para lidar com eles. Agora tudo o que restava fazer era tocar suas cordas, brincar com seus medos e apontá-los para Konogakure. Saindo de seu quarto para esta pequena conferência, ele começou a caminhar em direção à sala de reuniões, um sorriso malicioso brincando em suas feições enquanto caminhava para frente, entrando no salão onde os shinobi reunidos estavam esperando por ele, seus olhos fixos em ele quando ele entrou. Saudações a todos vocês, ele cumprimentou com falsa alegria enquanto sorria para eles, encontrando o olhar do Raikage que tinha o Jinchuriki de 2 caudas atrás dele. Obrigado a todos por concordarem com esta pequena conferência. Vá direto ao ponto, Orochimaru, um shinobi do país das montanhas rosnou enquanto estreitava os olhos para o Sannin Cobra. Orochimaru ignorou sua impertinência ao apresentar o grupo de shinobi, representando 20 aldeias diferentes no total. Simples são essas, alianças que Konogakure está construindo, ele informou suavemente. E a ameaça que seu Godaime representa para todos nós. Orochimaru colocou uma expressão de preocupação no rosto quando começou a andar na frente do shinobi. Enquanto estivermos com Hiruzen no comando de Konogakure, todos nós poderíamos descansar facilmente devido à sua natureza passiva, ele disse a todos cuidadosamente. Com seu novo Hokage, no entanto, com Yuriko Uchiha na liderança desta aldeia, e na liderança da aliança com 4 das 5 grandes nações shinobi, algo que nunca foi visto antes, temo que estejamos olhando para o começo de uma expansão agressiva e incapaz de agir antes que seja tarde demais. Os vários shinobi começaram a murmurar entre si enquanto a simplesmente permanecia estoico, sem desviar o olhar de Orochimaru. E o que exatamente você está sugerindo então? O shinobi líder de Kusagakure questionou, seus olhos se estreitaram para Orochimaru em suspeita. O que estou sugerindo, meus amigos, é que com nosso poder combinado, podemos igualar a força aliada desta grande aliança de nações se nos levantarmos e tomarmos seus lugares, informou Orochimaru com um toque dramático. Do jeito que está agora, a aliança tem apenas cerca de 3 Jinchuriki utilizáveis, o que nós também temos. Um de seus Jinchuriki é muito jovem para a batalha, outro é simplesmente incontrolável e pode ser virado contra eles e o final correu longe de sua aldeia. Ele podia ver o shinobi ouvindo suas palavras, inclinando-se enquanto ele tocava as cordas. E sem mencionar o fato de que desses 3 Jinchuriki utilizáveis, um é uma criança inexperiente, quando temos pelo menos 3 Jinchuriki de nível Jonin, 2 dos quais conseguiram obter controle completo sobre o chakra da besta. Vários shinobi se viraram para olhar para o Jinchuriki de 2 caudas que permanecia com a cara de pedra de seu superior. E com este grupo aliado, poderíamos esmagar esta aliança de uma só vez, explicou Orochimaru, vendo o shinobi sendo levado para o seu lado, embora a expressão impassível de A fosse um pouco preocupante. Se eliminarmos Konogakure primeiro e matarmos seu alardeado Hokage, isso deixaria seus aliados em desordem e nos permitiria matá-los quando quisermos. Porque isso funcionou tão bem para você da última vez, Orochimaru? Uma voz feminina comentou, franzindo a testa no rosto de Orochimaru enquanto ele se virava para encarar o orador apenas para congelar, ao lado de todos os outros shinobi na sala, ao ver uma mulher sentada na primeira fila da sala circular, bem na frente de dezenas de olhos. Yuriko Uchiha. Eu sorri quando vi várias expressões passarem pelo rosto de Orochimaru e pelo rosto de todos os shinobi ao meu redor. Sério, você deveria ter se defendido melhor do que você tem. Meu irmão mais novo poderia entrar sorrateiramente aqui vestindo laranja neon e você não perceberia. Eu provoquei, mantendo minha postura relaxada, mesmo quando todos os outros na sala tenso. Quero dizer, sério, você não achou que não perceberíamos que esse encontro estava acontecendo? Você não é tão sutil quanto pensa, Orochimaru. Yuriko Uchiha, Orochimaru sibilou, forçando um sorriso no rosto. Bem, devo dizer, obrigado por vir aqui e provar meu ponto. Você se sente ameaçado por todos nós. Eu levantei minha sobrancelha para ele em resposta. Na verdade não, a razão pela qual estou aqui é dupla, eu disse a ele com um sorriso malicioso. Uma é que você se expõe abertamente e ainda queremos sua cabeça, isso é óbvio. Segunda, não somos uma aliança exclusiva, pude ouvir alguns suspiros da multidão. Se você quisesse fazer parte desta aliança que estamos construindo, simplesmente teria que vir até nós e perguntar, provavelmente concordaríamos que você se juntasse a nós. E por que faríamos isso, quando poderíamos simplesmente matá-lo agora e exibir seu corpo para todos verem? Orochimaru questionou. Você é poderoso, mas contra tantos oponentes de nível Kage, você acha que tem chance de vitória? Deixei escapar uma risada em resposta. Talvez todos vocês juntos possam me matar, talvez respondi. Mas posso garantir, haverá apenas alguns sobreviventes. A pergunta que vocês devem se fazer. Quem deseja morrer primeiro? Com isso, comecei a liberar minha própria intenção assassina, mantendo minha pose relaxada e meu sorriso firmemente no lugar enquanto os shinobi reunidos começaram a se mover nervosamente. Para seu crédito, nenhum deles desmaiou ou parou de respirar de medo. Isso é o que eu pensei, eu disse enquanto abandonava minha intenção depois de alguns momentos.
Uma bufada chamou minha atenção para aí seu guarda-costas Jiu-Jitsu. Então me diga, Okage, a voz arrastada com um olhar desdenhoso. Como está aquele irmão mais novo daquele assassino de clã que você está fazendo? Ele já eliminou alguém de seu clã. Eu me contraí levemente em resposta, meu sorriso desaparecendo quando encontrei o olhar de A. E quanto à sua arma? Você já contou a verdade sobre por que o acolheu? Eu fiz uma careta em resposta. Eu escolheria suas próximas palavras com muito cuidado, Asan. Eu disse a ele em um tom baixo e frio enquanto vários shinobi perto de mim começaram a se afastar de onde eu estava sentado. Não é como se suas próprias mãos estivessem limpas? Como foi que aquele seu plano de fazer o Byakugan funcionar de novo? Eu podia ouvir seus dentes rangendo de onde eu estava sentado enquanto ele olhava para mim. Eu sabia que foi seu antecessor quem deu a ordem para o ataque, mas A era quem estava tentando administrar as consequências da tentativa. Pude ver Yujito rosnar em resposta, uma aura roxa começando a cercá-la enquanto ela invocava o chakra do Nibi. Então ela cometeu um erro. Ela encontrou meu olhar diretamente quando meu Mangekyou Sharingan brilhou, e assim o chakra Biju desapareceu. O que? Ela questionou, olhando para suas próprias mãos. Criança tola, eu a repreendi levemente. Só porque eu não gosto de usar a técnica que Madara usou não significa que não vou. Não se preocupe, ela só vai dormir por um mês. Os olhos de Yujito tremiam quando ela voltou seu olhar horrorizado para mim enquanto acerrava o punho com força. Agora, como eu estava dizendo, qualquer um de vocês é livre para nos abordar sobre a adesão à nossa aliança, eu disse à multidão enquanto me levantava, tirando um pouco de poeira invisível do meu ombro ao fazê-lo. Mas por enquanto, virei meu olhar para onde Orochimaru estava e franzi a testa quando vi que ele não estava à vista. Eu tenho uma cobra para caçar e esfolar. Com essas palavras eu girei nos calcanhares e comecei a me afastar, mostrando minhas costas para todos e cada um dos shinobi na sala. Uma declaração de minha própria confiança na minha capacidade de matar qualquer um que ousasse me atacar, não importa a situação. A vida em Komogakuri era considerada dura, pois embora sua aldeia fosse quase inexpugnável devido à sua posição no alto das montanhas e coberta por nuvens, isso significava que eles não tinham campos férteis para cultivar seus próprios alimentos, nem pastagens para criar gado. Seus próprios, resultando na importação de tudo. É claro que isso também significava que eles precisavam de uma fonte viável de renda, o que, como shinobi, era óbvio, incentivando-os a fazer cada vez melhor à medida que a demanda por serviços crescia. Como resultado, eles estavam acostumados à dureza, aos cintos apertados e ao trabalho duro. O que eles não estavam acostumados, no entanto, era o rugido de seu Raikage quando uma mesa quebrada foi ejetada de seu escritório com a força de um canhão e voou sobre a vila antes de colidir com um campo de treinamento que, felizmente, estava vazio no momento. Maldita cadela! A gritou, ofegante pelo esforço enquanto ficava parado onde antes estava sua mesa. Depois de um momento de agitação, ele se jogou na cadeira e lançou um olhar para Yujito. Qualquer coisa. A Jinchuriki loira balançou a cabeça. Nada. Ela está apenas dormindo, nada do que eu faço é acordá-la. Ela respondeu, parecendo abalada enquanto se abraçava um pouco. Eu não consigo nem sentir o chakra dela dentro de mim. É como se ela nem estivesse lá. Eu pensei que só funcionasse no Nove Caudas. Nós só ouvimos sobre a Kyuubi sendo controlada. Acerrou os dentes enquanto olhava para a parede à sua frente com raiva. Obviamente deveríamos ter levado isso em consideração, considerando que a Kyuubi é considerada a mais forte das Biju. Ele comentou, o braço da cadeira rangendo quando ele a segurou com mais força. Uma mulher no canto suspirou enquanto balançava a cabeça. Asama, você realmente precisa controlar seu temperamento? Mabui suspirou ao notar os danos, que normalmente eram regulamentados em sua mesa. A última coisa que precisamos é que você destrua o prédio ao nosso redor. A lançou a sua secretária um olhar que ela não hesitou antes de se virar. Ela não reagiu como previmos. Ele comentou com uma carranca no rosto. Ela deveria ser altamente protetora com sua família, certo? Então por que ela não perdeu a calma como queríamos que ela perdesse? Provavelmente porque ela sabia que era isso que você queria, rebateu Mabui. Yuriko Uchiha não é exatamente uma estranha à manipulação ou à política. E todos os relatos que recebemos sobre suas reações exageradas foram quando ela ainda era criança, mesmo que ela fosse uma Jonin na época. Agora, por causa de sua demonstração de poder, as aldeias menores estão migrando para a aliança de Konogakakuri, a rosnou enquanto agarrava sua cadeira com mais força. Então talvez seja a hora de deixar esse seu orgulho de lado, mano. Uma nova voz entrou quando a se virou para a janela para olhar para um homem corpulento com 8 espadas em seu corpo. Ei, aqui está o mestre do destino, o portador dos 8, Killer Bee, estranho. Houve gemidos de irritação tanto de Yujito quanto de Mabui enquanto a franzia a testa pesadamente para seu irmão. E o que isso significa, Bee? Ele questionou perigosamente, flexionando uma mão enquanto se preparava para usar sua famosa técnica, garra de ferro, em seu irmão pela enésima vez. Os fatos são os fatos, a senhora Uchiha é poderosa, certo? Killer Bee solicitou. E estamos perdendo fãs do jeito que está. Então, engula esse orgulho e estenda a mão. A franziu a testa enquanto começava a decifrar o jeito único de falar de seu irmão. O que junte-se à aliança deles? Ele questionou depois de entender o que Bee queria dizer. Vá rastejando até eles implorando por restos. Não, mano. Bee acenou com as mãos apressadamente, lendo sinais de uma garra de ferro iminente. É assim, entendeu?
Entramos agora como iguais ou ficaremos de fora. É melhor ir agora e ser ousado. Tolo, seu tolo, como já recebeu uma má reputação do seu velho humano. Acorde, não é como se você fosse tão lento. Ele, tem razão, não acredito que acabei de dizer isso, informou Mabui, murmurando o último ponto para si mesma enquanto esfregava a testa. Não seremos nós implorando por migalhas se partirmos agora, seremos nós reconhecendo sua força. No entanto, se esperarmos, perderemos contratos para esta aliança à medida que seu poder cresce, e preciso lembrá-lo, não temos agricultores. Sem agricultores, sem comida, sem trabalho, sem comércio. Sem falar que pelo fato de não termos nem produção de alimentos, não somos exatamente autossustentáveis, lembrou Yujito. Inferno, o país inteiro depende do comércio de alimentos como um todo, e não acho que o Daimyo continuará a investir dinheiro em nós se não fizermos nada como temos feito. O Raikage rosnou enquanto era atacado pela lógica e pelos fatos concretos de todas as direções. Era a parte menos favorita do trabalho, na opinião dele. Dê a ele um inimigo que ele possa esmagar em qualquer dia da semana, em vez de politicagem. Fez uma pausa enquanto repassava o que acabará de pensar e um sorriso cresceu em seu rosto quando uma ideia lhe ocorreu. Talvez haja uma maneira de salvarmos alguma face, comentou ele com um sorriso. Eu desafio Yuriko Uchiha para uma partida para ela provar seu valor para mim. 3 pares de olhos olharam para ele com emoções variadas entre eles. Essa parece uma ideia terrível. Isso é definitivamente algo em que você pensaria. Ei, vamos lá. Franziu a testa para os 3 em resposta. Isso é o que vamos fazer, concluiu ele, balançando a cabeça para si mesmo. Mabui, prepare um falcão mensageiro. Mabui gemeu enquanto beliscava a ponta do nariz. Tudo bem, eu vou, mas não venha chorar quando você tiver seu braço arrancado ou algo assim no Madara versão 2.0, ela suspirou enquanto começava a se afastar. Revirou os olhos em resposta à reação exagerada dela. Isso funcionaria, mostraria ao mundo que eles não estavam apenas se curvando aos caprichos de Konoha ou de seus aliados e que estavam dispostos a enfrentá-los, se necessário. Olhei para a missiva em minha mão. Devo estar ficando louco, eu disse sem emoção, olhando para Yashi e Tsumi quase suplicante. Estou ficando louco? Tsumi riu em resposta enquanto me dava um sorriso feroz. Receio que não, o Raikage está realmente chamando você para um duelo, ela informou alegremente, Yashi suspirando de sua posição ao lado dela. Acho que entendo de onde ele vem, ele me informou sem rodeios. Ele quer salvar a face lutando com você. Eu posso ver isso, mas sério? Eu ainda estava incrédulo sobre isso. Shinobi Rank S eram algumas das armas mais fortes no arsenal de uma vila oculta. Komogakure, apesar de seu foco na força acima de tudo, possuía exatamente 3 Shinobi Rank S em um determinado momento, sendo essas pessoas o próprio Raikage, bem como os 2 Jinchuriki dos 2 Biju que possuíam. Nunca em seus quase um século de história Komogakure possuiu mais de 3 Shinobi Rank S ao mesmo tempo. Eu havia negado temporariamente a possibilidade de Yujito Nii poder usar Matabi por um mês inteiro, reduzindo-os para 2, e agora indisciplinado a queria lutar comigo. As batalhas entre Shinobi Rank S nunca foram em pequena escala, nem foram travadas de repente ou sem razão. Ninguém saiu de uma batalha com outro Rank S sem ferimentos. Minha batalha com Kisame Yoshigaki foi prova suficiente disso. Se ele perdesse, quase certamente ficaria fora de serviço pelo menos enquanto durassem os poderes Biju de Yujito, possivelmente por mais tempo. Apertando a ponta do meu nariz, soltei um suspiro de irritação. Eu realmente não posso dizer não, posso? Não sem perder prestígio para nossos novos aliados, não. Yashi respondeu. Sem mencionar que provavelmente verá isso como um sinal de fraqueza de sua parte e o fará pensar que pode pressioná-lo. Sumi acrescentou. Deixei escapar um suspiro em resposta. Ele disse onde queria realizar essa luta dele? Questionei. Não só as lesões estavam garantidas, mas iríamos remodelar a geografia da nossa luta. O local onde lutamos seria muito importante para evitar que qualquer coisa importante fosse destruída, como barragens, cidades, aldeias, pequenas montanhas até. Ele está deixando isso conosco, Yashi informou com uma pequena carranca. Uma concessão para você, já que ele é o desafiante. Há uma grande ilha não utilizada ao sul do país do relâmpago, correto? Eu questionei relembrando minhas aulas de geografia. Podemos ter nosso pequeno duelo lá. Farei com que a mensagem seja enviada, prometeu Yashi. Você tem uma estratégia em mente para a luta? Eu fiz uma careta em consideração, repassando o que eu sabia sobre o Raikage. Ele não é um completo idiota, eu disse depois de um momento. Mas ele é um homem que muitas vezes depende de um ataque direto, uma guerra relâmpago se preferir para vencer suas lutas. Com seu modo de chakra de liberação de relâmpago, ele geralmente é mais rápido, mais forte e tem melhores reflexos do que qualquer um de seus oponentes. Ele é um usuário de Ninotaijutsu, especializado em acertar o inimigo onde dói antes mesmo que ele possa reagir. Para esta luta, devo ser capaz de vencer sem depender do meu Mangekyou, mas se a situação for difícil, vou usá-los. Apenas lembre-se de não usar muitos Jutsu Rank S, Sumi disse com uma bufada. Queremos que ele seja espancado e humilhado levemente, e não uma bagunça sangrenta. Acho que posso administrar isso. Eu respondi secamente. Mas se ele forçar minha mão, eu parei com um encolher de ombros. Não seria a primeira vez que alguém tentaria usar o pretexto de um duelo para assassinar alguém. Bem, apenas certifique-se de que as ilhas próximas não se arrependam de sua decisão, comentou Yashi. Corei um pouco em resposta. Quase faça um vulcão com seu marido e ninguém deixa você ouvir o fim. Você quase fez um vulcão? Meus conselheiros questionaram em uníssono. Um gemido escapou dos meus lábios quando coloquei meu rosto em minhas mãos. Ó Deus, murmurei para mim mesmo. Eu nunca iria ouvir o fim disso.
Então, você foi caçar Orochimaru. Invadiu uma reunião com todos os shinobi mais fortes fora das grandes nações com o Raikage presente, e você não me trouxe junto? Roshi me questionou com um sorriso malicioso em seu rosto enquanto ríamos. Se eu soubesse que a cobra estaria em uma reunião com shinobi rank AIS, eu teria trazido você junto. Informei meu sempre divertido marido. Eu juro que ele é tão escorregadio quanto uma cobra. O bastardo conseguiu sair durante o único minuto em que tive que desviar o olhar dele para reprimir o Nibi e encarar. Um dia vou encurralá-lo e então... Fiz um gesto violento de rasgar com uma das mãos. Roshi bufou em resposta enquanto se recostava no sofá em que estávamos sentados. Naruto-kun estava em sua viagem de treinamento com Jiraiya-sama, Madoka-chan estava com minha mãe e Sasuke-kun estava com Hiruzen-sama. Acho que existem muitas pessoas dentro e fora de Konoha que ficariam mais do que felizes em ajudá-lo com isso, ele me provocou levemente. Revirei os olhos em resposta. Considerando que acabei atrapalhando, foi bom eu não ter esperado. Eu disse a ele levemente, deitando-me para que minha cabeça ficasse em seu colo. Ele estava tentando aliar todos os países menores e Kumo contra nós. Roshi cantarolou em resposta, passando a mão pelo meu cabelo. Sim, isso teria sido um desastre. Ele comentou. Teria sido um desastre. Embora os países menores não fossem de forma alguma capazes de enfrentar Konoha individualmente, se eles tivessem se aliado e tivessem Komogakure apoiando-os, teria sido necessário muito sangue e morte para derrubá-los. Mesmo com Iva, Suna e Querido nosso lado. No momento em que a última espada foi embainhada no final da teórica Quarta Grande Guerra Shinobi, as baixas de ambos os lados teriam sido terríveis, algo que Orochimaru e aquele bastardo oco de Kabuto sem dúvida teriam aproveitado para coletar amostras de DNA de poderosos shinobi falecidos, bem como capturar corpos pertencentes a raros portadores de limite de linhagem. Eu não tinha vontade de lutar em outra guerra, a menos que fosse contra aquele bastardo do Madara. Eventualmente eu teria que fazer algo decididamente permanente sobre Kabuto e Akushi, porque eu tinha pouca vontade de ver o bastardo ressuscitando shinobi famosos como ele havia feito na linha do tempo original. Para evitar que alguém fizesse isso comigo, coloquei em meu testamento que meu cadáver e quaisquer amostras de meu DNA seriam queimados até virar cinzas após minha morte. Vou aumentar o status de Kabuto no livro de bingo. Eu disse ao meu marido. Ele é o braço direito de Orochimaru e provavelmente conhece muitos dos jutsu proibidos que a cobra faz. Adicione a isso sua tentativa de sequestrar nossa filha e eu o quero morto e enterrado ontem. Roshi rosnou ao se lembrar de ter sido informado por An sobre a tentativa de sequestro. Demorou algum tempo para ele se acalmar depois disso. Soltei um suspiro enquanto fechava os olhos e ajustava um pouco minha posição para ficar mais confortável enquanto relaxava contra Roshi. E agora você tem que duelar com o Raikage, Roshi comentou com um olhar contemplativo para mim. Sim, você vem comigo, eu disse, abrindo o único olho para encontrar seu olhar com um sorriso malicioso. Você e Kakashi atuarão como meus guarda-costas para isso. Você realmente mudou desde que eu forcei vocês dois a parar de agir como genin recém-saídos da academia. Ele comentou. Eu bufei. Não vou negar que deixamos de lado a maioria das nossas diferenças, mas nunca seremos nada mais do que camaradas de armas. Há muito ressentimento entre nós. Melhor do que quase usar Jutsu Rank Akimahopa, querido. Roshi apontou suavemente. Apontar. Eu admiti, estremecendo com a lembrança de quase fazermos exatamente isso. Roshi riu levemente. Você sempre teve um problema de temperamento, ele comentou, sorrindo para mim. Lembra das nossas férias? Corei de vergonha com o lembrete. Foi uma das poucas oportunidades que tivemos em família de fazer uma viagem juntos, e acabamos indo para a Terra da Lua visitar a praia. Acabamos sendo abordados por um grupo de caçadores de recompensas ninjas desaparecidos que pensaram que poderiam reivindicar minha recompensa. Idiotas. O resultado final foi bem catastrófico para uma ilha vizinha depois que terminei com o ninja desaparecido. Finalmente consegui relaxar, fiz beicinho em resposta à sua provocação. Você sabe quanto tempo eu esperei para sair de Konoha e ir para a praia? Roshi riu em resposta, passando a mão pelo meu cabelo. Eu sei, mas ainda assim divertido, ele me disse. Soltando um suspiro, me permiti relaxar contra meu marido. Tudo bem, eu respirei. Vou manter meu temperamento sob controle contra o Raikage. Roshi riu em resposta. Obrigado, ele respondeu, piscando para mim em resposta. Revirei os olhos para ele. Tanto faz, eu sorri de volta para ele, fazendo com que nós dois ríamos em resposta. Soltei um suspiro enquanto olhava para a ilha onde iria duelar com o Raikage. A ilha era bastante árida, principalmente rochas e corais aflorando do oceano, com vegetação esparsa pontilhada aqui e ali, teimosamente agarrando-se à vida, apesar de sua localização. Ao nosso redor havia uma série de outras embarcações marítimas, cada uma com vários shinobi de diferentes aldeias, tanto aliados recentes como não aliados, todos eles procurando observar a batalha entre mim e a. Olhei de volta para Roshi e Kakashi que estavam examinando a área. Estou saindo agora, eu disse aos dois, recebendo acenos da dupla enquanto os shinobi da névoa que tripulavam nossa nave continuavam com suas tarefas. Puxando uma kunai de 3 pontas eu a joguei no ar, o metal brilhando ao sol, chamando a atenção dos outros shinobi enquanto a kunai se afundava na rocha da ilha. Um rápido flash depois e eu estava puxando a kunai do chão enquanto voltava meu olhar para a nave do Raikage. O homem de pele escura estava olhando para mim enquanto observava minha aparência antes que uma mortalha de relâmpagos o cercasse quando, com o tremor de um trovão passageiro, ele pousou na ilha. Eu não disse nada para ele enquanto tirava meu Kodashi e o mantinha pronto, meu Sharingan, ganhando vida enquanto nós dois nos observávamos em busca de qualquer sinal de abertura, o Raikage mantendo seu olhar fixo em meu peito para manter seus olhos longe do meu Sharingan.
Houve mais alguns momentos de silêncio enquanto continuávamos tentando nos encarar antes de eu fazer o primeiro movimento, lançando um par de kunai de 3 pontas em A. O Raikage saiu do caminho. O chão explodiu enquanto seu corpo envolto em raios se lançava em mim. Darui cantarolou enquanto observava o confronto inicial entre os dois Kages na ilha. Então, o que você acha que vai acontecer, Bi? Ele questionou o rapper ao lado dele com um tom de voz entediado. A Sama vai esmagá-la como ele disse? Tolo, seu idiota, esmague um Kage? Isso não é inteligente. Bi rimou enquanto balançava a cabeça. E ela não é apenas um Kage. Darui grunhiu em resposta. Mesmo que parecesse estúpido, era verdade. Yuriko Uchiha era um lendário, deus do Shinobi, além de ser o Hokage. Justo, ele admitiu enquanto o Raikage se afastava da espada brilhante de Yuriko. Sem dúvida sua assinatura e infame técnica de bisturi de espada. Ele se lembrou dos relatórios de autópsia após o uso dessa técnica durante a guerra. E isso não era uma técnica com a qual se pudesse brincar. Verifique, eles estão quase terminando de testar um ao outro, Bi informou enquanto a dupla se separava. Merda, Darui gemeu em resposta. Foi problemático acompanhá-los como estavam agora, e isso era apenas eles testando um ao outro? Um estalo alto foi ouvido quando o Hokage desapareceu de vista. O Raikage conseguiu levantar seus braços para impedir que a espada dela removesse um de seus braços enquanto sua mortalha de chakra mantinha seu bisturi afastado. Droga, não acho que já vi alguém se mover assim sem qualquer cobertura de chakra antes, Darui murmurou enquanto o Raikage tentava esfaquear seu peito com sua técnica. Facada do inferno, a versão, no kit de 4 dedos, apenas para a mão dele passar pelo nada enquanto ela descia do caminho. Ei, ela está bombeando um pouco de chakra louco nas pernas para isso, mano, Bi comentou, reafirmando que apesar de toda sua postura e rap, ele ainda era um shinobi astuto e altamente observador. Darui grunhiu em resposta. Perigoso, mas ela é uma médica em sua essência. Ela provavelmente poderia se consertar antes que qualquer um de nós percebesse que isso a machucava. Ele comentou com os olhos semicerrados enquanto os dois trocavam mais alguns passes. Droga, ela nem está preocupada com a mortalha de chakra dele. É verdade que o Raikage foi forçado a rolar para fora do caminho quando a espada de Yuriko de repente se estendeu para frente, no meio do golpe que ele estava se afastando do caminho, apenas para a espada se retrair repentinamente quando ela a moveu para cortar seu ombro, colocando seu protetor de braço no caminho mais uma vez. Será o primeiro golpe que decidirá isso, cara, observou Bi. Se aquela espada dela o cortar, ele sofrerá muitos danos. Darui grunhiu de acordo. Ela nem sequer retirou o Sharingan, evoluído que supostamente ela tinha. Ela está zombando de Asama. Ele rosnou com raiva. Aquela senhora sabe que não deve fazer isso. Ela está jogando um jogo longo, disse Bi com um aceno de cabeça para si mesmo. Ganhar com aquele olho esquisito, ela vai perder uma torta, estranho? O que? Darui perguntou inexpressivamente. Olha, ela pode vencer com o Sharingan evoluído, mas isso fará com que as pessoas percam o respeito por ela. Bi finalmente interrompeu seu discurso de rap quando ficou sério. Eles dirão em como que ela só venceu por causa disso, não por sua própria força pessoal. Se ela vencer sem usá-la. Darui respondeu, seus olhos se arregalando ligeiramente enquanto considerava a informação. Isso faz sentido, sim. Claro que sim, idiota, seu idiota, Bi grunhiu enquanto continuava a assistir à luta. É melhor não piscar. O verdadeiro show está prestes a começar. Darui ergueu uma sobrancelha para Bi antes de olhar para os dois enquanto eles se enfrentavam novamente. A pausa deles foi interrompida por Yuriko cuspindo uma enorme bola de fogo em A apenas para o Raikage interceptá-la com um único dedo quando ele começou a usar seu no kit de um dedo, dispersando a bola de fogo com facilidade enquanto atacava Yuriko, que se inclinou para trás em um ângulo de 90 graus para evitar a forma mais forte da técnica, facada do inferno, um pé coberto de chakra subindo na tentativa de chutar as costas do Raikage. O homem grande saiu do caminho do golpe enquanto Yuriko continuava seus ataques em parada de mão, ambos os pés cobertos de chakra enquanto ela tentava acertar cada golpe bloqueado pelo protetor de braço logo antes de ele escapar por pouco. O caminho de sua espada quando ela se levantou com um golpe enorme que teria cortado direto em seu rosto se ele não tivesse se movido naquele momento. Enquanto ela girava no ar, os olhos de Darui se arregalaram quando ele a viu formando vários selos com uma mão. O que diabos? Ela pode formar focas enquanto se move assim. Ele questionou em estado de choque. Era um fato bem conhecido e aceito que os melhores especialistas em ninjutsu podiam formar selos de mão enquanto se moviam, por razões óbvias. Enquanto os mestres podiam fazê-lo com uma mão, mas era um fato conhecido que quanto mais rápido alguém se movia, mais errático ou movimentos bruscos, maior a probabilidade de você bagunçar as focas. Levando esses fatos em consideração, o fato de ela ter sido capaz de formar uma fórmula complexa como a que Darui a viu usando, a colocou no nível mais alto dos especialistas em ninjutsu, e ela era uma especialista médica. Liberação de fogo, sol brilhante. Yuriko gritou ao cair de pé com a mão desocupada em uma foca tigre enquanto o ar ao seu redor explodia em chamas que chicoteavam o Raikage. Arrosnou em resposta enquanto atacava com um dedo, cortando as chamas enquanto cerrava os dentes, o calor obviamente o afetando, mesmo com sua mortalha de chakra protegendo-o do pior dos efeitos. Essas são algumas habilidades malucas que ela está desenvolvendo, disse Bi, com uma leve carranca no rosto. Bru pode ser superado aqui. Darui franziu a testa em resposta. Mas se ele conseguir mantê-la sob controle, isso não lhe dará uma chance? Ele questionou. Quero dizer, sim, suas habilidades com a espada são ótimas, mas no geral, sua fraqueza não é a proximidade? Lutar contra um ninja médico de perto? Isso é suicídio. Bi balançou a cabeça.
Ficarei surpreso se força isso que meu irmão decidir. Darui estremeceu com o lembrete. Ele está bloqueando a espada dela muito bem, ele rebateu. Não é assim que ela usa principalmente seus bisturis? Mesmo que ela usasse as mãos, a mortalha dele tornaria difícil para ela colocar a mão nele. Não é assim, Bi negou. Bisturis de força básica que ela está usando. Ela sempre pode dominá-los com mais chakra. Darui fez uma careta em resposta, sem considerar isso quando os dois se enfrentaram novamente, a conseguindo dominá-la por tempo suficiente para que ela perdesse o controle de seu Kodashi, a lâmina girando para o outro lado da ilha. Ei, ele conseguiu tirar a espada dela, observou Darui esperançoso. Ei, olha só, ela está fazendo algo estranho, Bi observou quando Yuriko começou a formar uma bola de chakra em sua mão. Ei, essa é a técnica daquele garoto flash. Bi gritou de surpresa para a esfera de chakra. Garoto piscando, espere. O flash amarelo? Darui gritou enquanto olhava para a esfera que começou a estremecer e mudar. Não é como se ela pudesse controlar isso bem. Não, seu idiota. Ela está mudando isso, observou Bi enquanto a esfera mudava e se alongava em uma espada composta de chakra azul giratório, exatamente do mesmo tom de seu bisturi de chakra. Isso é uma coisa um pouco perigosa. Rasengan Yuriko anunciou calmamente enquanto segurava a espada facilmente em sua mão. Pode não ser completamente óbvio, mas é o Rasengan e o bisturi de chakra combinados em um jutsu singular. Um pouco perigoso? Tente absolutamente insanamente perigoso. Darui gritou de volta para Bi com os olhos arregalados. Bi assentiu entorpecidamente em resposta. Ele se lembrou de ter sido atingido pela técnica original, e aquela coisa doeu. Isso, entretanto? Isso simplesmente mataria um homem. É melhor Mano perceber o perigo disso, disse Bi em tom baixo. Mesmo sua poderosa mortalha não o ajudará com isso. E parecia que sim quando os dois começaram a disparar pela ilha, a mantendo-se fora do alcance da lâmina de chakra enquanto ela cortava sua mortalha em vários lugares, evitando por pouco um corte ou corte que significaria o fim. O Raikage soltou um rugido vitorioso quando parecia que Yuriko se estendeu demais, dando um soco para frente que certamente atiraria da luta, apenas para o primeiro dele passar por nada enquanto ela desaparecia com um flash de luz enquanto ela reapareceu atrás dele com seu Rasengan preso em sua garganta. Isso acabou, Yuriko anunciou em um tom frio enquanto a congelava. O silêncio tomou conta da área enquanto todos os shinobi prendiam a respiração, esperando para ouvir a resposta do Raikage à minha declaração. Eu estava no limite, esperando que ele tentasse me atacar enquanto eu segurava o Rasengan em seu pescoço. Fiquei ainda mais tenso quando ele se mexeu um pouco, virando a cabeça para encontrar meu olhar por vários momentos. Finalmente um suspiro escapou dos lábios do Raikage. Eu me rendo, ele gritou, alto o suficiente para que outros o ouvissem. Ele então baixou a voz enquanto eu dispensava o Rasengan. Você certamente é poderoso como dizem os rumores. Eu sou tão forte quanto preciso para cumprir meu dever como Hokage. Nada mais, nada menos, Asan. Abufou em resposta à minha declaração, levantando-se enquanto fazia isso. Ninguém fica tão forte só por dever, ele me respondeu, girando os ombros, sentindo os pequenos ferimentos que acumulou durante nosso duelo. Mas, de qualquer forma, você certamente provou seu valor, então Komogakure se juntará à sua aliança. Eu balancei a cabeça, piscando enquanto meu Sharingan desaparecia em meus olhos negros como carvão. Estou ansioso para trabalhar com você no futuro, eu disse a ele honestamente enquanto estendia a mão para ele apertar. Acantarolou em resposta, estendendo a mão para pegar minha mão na sua. Eu também, ele disse formalmente enquanto apertamos as mãos. Espero que este seja o começo de algo novo. Eu sorri em resposta. Asan, estamos à beira de algo incrível, assegurei-lhe calmamente. Esta é apenas a base para a próxima geração assumir e desenvolver. O homem piscou para mim quando encontrou meu olhar, seus olhos se arregalando ligeiramente. Então, é isso que meu pai quis dizer com a insanidade do Uchiha, ele murmurou, recebendo uma sobrancelha levantada em resposta. Não importa o quão insano pareça, todos vocês ainda lutam por esse objetivo. Eu levantei minha sobrancelha para o Raikage diante de mim em resposta. É realmente uma loucura? Eu questionei em resposta. É realmente uma loucura tentar deixar para trás algo que vai ajudar quem me segue? Abalançou a cabeça em resposta. Não foi bem o que eu quis dizer, não se preocupe com isso, disse ele, acenando. Devíamos voltar para nossos navios antes que alguém tenha alguma ideia brilhante. Enviarei um falcão sobre a assinatura oficial. Balancei a cabeça em aceitação, sorrindo um pouco para ele enquanto nos separávamos e voltávamos para nossos barcos. Hora de voltar, anunciei aos meus acompanhantes. Temos que nos preparar para a assinatura do tratado. A tripulação do navio soltou um breve aplauso em resposta antes de nos prepararmos para retornar a Konoha. Estatísticas de Yuriko. Nome, Yuriko. Nível, 105. Experiência, 39.582, 700.000. Idade, 23. Sexo, feminino. Título, Godami Hokage, mais 100% de reputação com shinobi aliados comando de shinobi de Konogakakure. Você pode ganhar 25% de experiência concedida para missões concluídas por shinobi leais. Título secundário, Deus do Shinobi, mais 50% para todas as estatísticas, mais 100% de reputação com todos os shinobi aliados, mais 10% de dano com todas as artes ninja. Habilidade, Aura de Comando Absoluto, ativa. Título predestinado, Modificador de Destino, mais 100% para todas as estatísticas. Estatísticas, pontos de vida 20.025, pontos de chakra 95.800, força 120.300, inteligência 160.400, destreza 200.500, vitalidade 120.300, sabedoria 160.400, sorte 60.150, Rio 342.761.998, igual
Vamos, Naruto, você vai ter que acelerar o ritmo se quisermos chegar à Terra das Cachoeiras tão cedo, Jiraiya gritou atrás dele, sua voz irritantemente otimista para o loiro com quem ele estava falando também. Talvez eu estivesse me movendo mais rápido se não tivesse que carregar essa pedra. Naruto gritou de volta para seu professor enquanto ele se esforçava contra as cordas que o prendiam a uma grande pedra que se arrastava atrás dele, com a terra agitada atrás dele desaparecendo no horizonte. Ou talvez você pudesse se mover mais rápido se fosse forte o suficiente para mover a pedra. Jiraiya respondeu de forma provocativa, sorrindo para seu aprendiz. Naruto rosnou em resposta enquanto se lançava em direção a Jiraiya, apenas para ser interrompido pela pedra. Juro, velho, esta noite vou envenenar sua sopa, prometeu ele com raiva. Se você tem energia suficiente para cuspir veneno, você tem energia suficiente para arrastar mais a pedra. Jiraiya respondeu com uma risada enquanto continuava a andar, secretamente impressionado com o desempenho de seu aluno no treinamento. Sim, ele estava reclamando disso, mas também se comportava como um policial. Naruto resmungou algo um tanto, rude e baixinho enquanto continuava a colocar um pé na frente do outro enquanto eles continuavam seu caminho para a Terra das Cachoeiras. Então por que estamos indo para a Vila da Cachoeira? Ele questionou, esperando se distrair da sensação de queimação nas pernas. Sua irmã está preocupada com o fato de não termos ouvido nada sobre o Jinchuriki deles, embora eles sejam shinobi registrados, Jiraiya informou com uma pequena carranca. Com a Akatsuki em segundo plano, ela não quer correr nenhum risco. Você acha que algo aconteceu então? Naruto concluiu. Porque eles são Jinchuriki, é bem perceptível quando eles lutam, certo? Praticamente sim, há exceções como você, mas em média sim, informou Jiraiya. Embora na maioria das vezes você confie em suas habilidades, a maioria dos Jinchuriki são treinados para usar ao máximo o chakra do biju selado dentro deles, dado seu status de armas vivas, ponto. A expressão no rosto de Naruto dizia tudo sobre o que ele pensava sobre aquela afirmação, algo que Jiraiya concordava com ele. Felizmente, porém, isso parece estar mudando um pouco, acrescentou ele, encolhendo os ombros. Naruto ainda tinha uma carranca em resposta. Acho que tive muita sorte, então ele murmurou para si mesmo. Qual é o pior cenário? Aquela cachoeira vendeu seu Jinchuriki para Akatsuki, Jiraiya admitiu com uma careta. Os shinobi da cachoeira não são exatamente poderosos, com algumas exceções como Kazuku, então eles poderiam muito bem ter escolhido trocar o Nanabi Jinchuriki pela segurança da Akatsuki. Mas, por que eles fariam isso? Naruto questionou, um olhar irritado em seu rosto. Simples, eles querem sobreviver, respondeu Jiraiya, parando para lançar um olhar compreensivo ao aluno. Eu entendo sua raiva, mas você tem que lembrar, a maioria das aldeias não tem a força permanente que Konoha tem, nem tem vários shinobi poderosos prontos para proteger suas casas. Da forma como está agora fora de seus Jinchuriki, o shinobi com melhor classificação em cachoeira, é um Jonin que atualmente é rank B no livro de bingo. Naruto franziu a testa em resposta enquanto desviava o olhar. Ainda não está certo. Ele respondeu. Não estou dizendo que é, garantiu Jiraiya. As coisas estão mudando, mas a mudança é lenta. Certo. Naruto murmurou antes de grunhir enquanto acelerava um pouco o passo. Ao lado dele, Jiraiya sorriu para seu aluno, orgulhoso do progresso que estava fazendo. Sasuke ofegou enquanto cuidadosamente mantinha o equilíbrio na ponta de uma superfície não maior que a superfície de uma kunai. Mantenha o foco em seu centro de equilíbrio, Sasuke-kun, seu instrutor o advertiu. Para equilibrar os elementos, você deve aprender a se equilibrar física e mentalmente. Sasuke olhou para o Kage 2 vezes aposentado por um breve momento antes de retornar seu foco ao exercício diante dele. Ele não apenas deveria manter seu foco em manter-se equilibrado, mas você também tinha que entrar em um estado de pensamento zero, permitindo que seu corpo confiasse no instinto para se manter equilibrado. O que era muito mais fácil dizer do que fazer. Duplamente para Sasuke, que tinha a tendência de pensar demais em tudo o que estava fazendo. Tudo bem, hora de uma pausa, Hiruzen anunciou depois de mais alguns minutos, a irritação de Sasuke começando a aparecer. Devo dizer que você está fazendo um progresso notável com este exercício. Sasuke piscou em resposta enquanto se esparramava no chão, seus músculos queimando por se manter equilibrado por quase meia hora. O que você quer dizer? Ele questionou. Não parece que estou fazendo nenhum progresso. E eu duvido que você vá, Sasuke-kun, Hiruzen informou pacientemente. Não estou esperando que você se torne um monge e alcance um estado de nada. O objetivo deste exercício é melhorar sua capacidade de concentração. Para equilibrar sua afinidade elementar, você deve se concentrar na sensação de cada elemento. E é por isso que começar amanhã você vai começar a trabalhar nos exercícios dos chakras elementais enquanto se equilibra. Hiruzen riu enquanto Sasuke empalidecia, olhando para ele com os olhos arregalados. Eu te avisei, serei o pior condutor de escravos que você já viu. A resposta do jovem Uchiha teria feito Yuriko limpar a boca com sabonete se ela estivesse lá. Sakura franziu a testa enquanto se concentrava no jutsu, palma mística, que ela estava usando para amarrar lentamente os 2 ossos quebrados de um colega shinobi em uma das salas de emergência do hospital, sob o olhar atento de Shizune, que estava instruindo o genin nas técnicas mais finas. Artes do ninjutsu médico. Shizune acenou com a cabeça enquanto Sakura soltou um suspiro e deu um passo para trás, permitindo que Shizune inspecionasse seu trabalho. Qual é a sensação? Shizune questionou o shinobi na cama enquanto examinava a perna. Quase como novo, o shinobi respondeu com uma risada. Um pouco rígido e dolorido, mas nada de incomum que eu possa sentir. É sempre assim depois de consertar uma pausa. De fato, respondeu Shizune ao terminar a varredura. Muito bem, Sakura-san, ela disse para Rosada que sorriu feliz em resposta. A recuperação está quase perfeita, seu controle de chakra é muito impressionante.
Yuriko-sensei me disse que seria a habilidade mais importante para eu aperfeiçoar, já que tenho reservas de chakra naturalmente baixas, disse Sakura, corando com um elogio. Ela me disse que para shinobi como eu, cada gota de chakra é um recurso crítico que não pode ser desperdiçado. E ela está certa. O aprendiz da Sanin lesma sentiu. Para um ninja médico, mesmo aqueles com chakra abundante como Lady Tsunade e Lady Okage, a eficiência e a economia de chakra são fundamentais. Nunca há ninja médicos suficientes para todos, e quase sempre ficamos sem chão, especialmente em tempo de guerra. Sakura engoliu em seco em resposta. Ela realmente não fala sobre a guerra conosco, comentou o Genin com uma careta. Foi realmente tão ruim assim? Eu mesmo não participei. Para ser honesto, Shizune admitiu com um olhar abatido. Mas sim, as guerras são sempre terríveis. Há muitas pessoas que morrem desnecessariamente nas guerras. A médica ninja balançou a cabeça para se livrar daqueles pensamentos deprimentes. Venha, há mais uma coisa que desejo testar você antes de prosseguirmos para o seu treinamento hoje. Sakura assentiu, sorrindo amplamente em resposta enquanto seguia o médico pelo hospital. Roshi respirou fundo, inalando o cheiro da natureza enquanto aceitava o chakra da natureza puro e não refinado através de suas espirais, permitindo que ele se saturasse através dele, seu corpo perfeitamente imóvel quando ele abriu os olhos, sua íris escura brilhando com chakra enquanto ele olhou para a floresta. Parabéns, Sengoku disse simplesmente depois de alguns momentos. Você conseguiu invocar o chakra da natureza sem complicações. Levante-se, mova-se e sinta-o. Roshi seguiu suas instruções quando começou a percorrer um kata taijutsu básico que todos os shinobi aprendem, menos para combate e mais para testar seus limites atuais. É estranho, ele murmurou. É definitivamente mais forte, mas não é o que eu esperava. É claro que, embora o chakra da natureza fortaleça o corpo, é apenas um efeito colateral. Tente usar a manipulação da natureza, sugeriu Sengoku. Roshi obedeceu às instruções e piscou ao sentir o chakra do fogo ganhar vida ao seu redor, cercando-o em uma chama intensa que não o machucou. O que? Ele murmurou em choque. Esta é a verdadeira força do chakra da natureza, disse o Yonbi rindo. Ele permite que você canalize os próprios elementos brutos com muito mais facilidade do que nunca. Roshi riu enquanto começava a manipular as chamas ao seu redor. Nesse momento, podemos fazer muito com isso, comentou ele com um sorriso, ideias passando por sua mente. De fato, devemos começar a treinar em earnest então? Sengoku questionou com conhecimento de causa. Sim, vamos começar, Roshi confirmou, sorrindo enquanto começava a manipular seu chakra. Orochimaru grunhiu de dor, enquanto a mão que segurava uma folha de papel tremia levemente com os tremores que percorriam seu corpo. O Sannin Cobra soltou um TSK enquanto jogava fora a página dos últimos movimentos de Konogakakure, carrancudo com as más notícias na página. Não só Yuriko Uchiha era praticamente intocável dentro de Konoha, e mesmo quando ela deixasse Konoha, ela sozinha seria suficiente para lutar contra ele e qualquer outra pessoa que ele trouxesse. Bem, se ele trouxesse o suficiente, então por simples números ele poderia ser capaz de levá-la, matando sendo a única maneira que funcionaria. Mas os números necessários para tal tarefa tornariam suas ações muito perceptíveis. O que foi uma má ideia, pois parecia que Yuriko seguia o Tobirama como um Hokage com uma abordagem proativa, mas sem a paranoia idiota e a leve inépcia quando se tratava de lidar com civis e clãs que ela não gostava. Orochimaru-sama, eles estão prontos, Kabuto relatou ao entrar na sala. Bom, ele grunhiu em resposta enquanto se levantava e seguia seu assistente até uma plataforma elevada onde várias celas estavam dispostas de forma semicircular em torno de uma área aberta. Saudações a todos vocês, ele gritou em saudação, com um largo sorriso no rosto. Hoje cada um de vocês foi escolhido para um propósito especial e uma recompensa. Ele abriu os braços para eles. Aquele que ficar fora de todos vocês poderá sair deste lugar como um homem livre, anunciou, obtendo reação dos presos. As portas se abrirão em breve e quando isso acontecer, use tudo que estiver à sua disposição para sobreviver. Fiel às suas palavras, as portas se abriram, permitindo que seus prisioneiros andassem livres enquanto iniciavam uma violenta briga entre si. Algum movimento da Akatsuki? Ele questionou Kabuto enquanto ele se sentava para assistir aos procedimentos. Não são muitos neste momento, Kabuto admitiu encolhendo os ombros. Eles parecem ainda estar procurando um novo recruta para substituir Kazuku, mas Idan continua matando-os. Não é nenhuma surpresa. Idan não conhece moderação quando se trata daquele deus ridículo dele. O Sannin Cobra riu sombriamente. Não demorará muito para que eles encontrem alguém para tomar o lugar de Kakuzuki e Idan não possa matar. Certifique-se de que eu seja informado quando isso acontecer, Kabuto. Claro, Orochimaru-sama, Kabuto confirmou, inclinando a cabeça para fora do caminho enquanto um pedaço de massa cinzenta voava em direção a eles. O que você acha deste lote? Orochimaru franziu a testa em resposta, sua expressão escurecendo. Eles não são o que eu desejo, ele rosnou, agarrando os braços da cadeira com força. É irritante ter o que quero ao alcance dos braços, mas não conseguir agarrá-lo. Houve algum progresso com a clonagem? Não, sempre há uma falha na genética deles, Kabuto respondeu com um suspiro. Parece que é algo que não deve acontecer. Bem, pelo menos mantenha-os em êxtase, disse o Sannin, franzindo a testa profundamente. Eles serão, no mínimo, uma boa bucha de canhão. Isso é verdade, Kabuto concordou com um sorriso. Mesmo que tenham falhas, eles ainda têm um Sharingan que são capazes de usar. Orochimaru concordou com a cabeça quando o último corpo caiu morto na arena abaixo deles. Sorrindo, Orochimaru levantou-se e saltou sobre o corrimão, aterrissando facilmente diante do único sobrevivente, mesmo em seu estado enfraquecido. Parabéns, ele ronronou para a sobrevivente, uma mulher magra. Qual o seu nome? Izui, a mulher afirmou simplesmente, olhando para ele com olhos desafiadores. Eu posso ir agora, sim? Claro, ele assegurou gentilmente enquanto ativava seu jutsu.
Seu corpo irá embora, mas comigo dentro dele. Os olhos de Zui se arregalaram quando ele começou a se transformar, assumindo sua verdadeira forma como uma cobra branca de várias cabeças, composta por inúmeras outras cobras. Ela se preparou para fugir do Sannin antes de congelar no lugar quando a reencarnação do cadáver vivo tomou conta. Depois de alguns momentos, seu corpo anterior desabou e seu novo corpo abriu os olhos para revelar olhos amarelos serpentinos. Venha, Kabuto, ele gritou para seu segundo em comando. Ainda há trabalho a ser feito. Claro, Orochimaru-sama, Kabuto respondeu enquanto aparecia ao lado de seu mestre e o seguia para fora da arena, deixando o velho corpo apodrecendo. Caramba, essa história alguma vez brigou comigo, mas com 2 olhos roxos, um fêmur quebrado e um pulmão perfurado. Com uma rápida visita do Rei Vidente, terminei. Aproveite e feliz ano novo. Não pude deixar de gemer enquanto cobria meu rosto com as mãos, um pergaminho de aparência inocente desenrolado diante de mim, detalhando um monte de informações que eu não queria ver agora. Quão ruim poderia ser? Aoi questionou com um sorriso humorístico. É apenas um relatório de progresso de Jiraiya e Naruto, certo? Separei meus dedos para encarar meu amigo e me proteger entre eles em resposta antes de suspirar e tirar as mãos do rosto. Bem, tudo começa com eles indo para Takigakure para investigar o desaparecimento de Nanabi, eu disse, recebendo um aceno de meus guardas e 2 conselheiros. Começa bem perguntando por aí, conversando com o líder da aldeia. Até que Naruto-kun quase eliminou o homem por expulsar o Jinchuriki da aldeia para Akatsuki caçar. Um estremecimento percorreu a sala quando as palavras saíram da minha boca. Qual é o dano? Yashi questionou hesitante. Mínimo, respondi. Jiraiya suavizou as coisas, e eles estão rastreando o Jinchuriki agora. Tudo bem, qual é a origem da dor de cabeça então? Sumi questionou com uma sobrancelha levantada. Cachoeira está exigindo a devolução de seu Jinchuriki caso a encontremos, respondi com outro gemido. Isso é ridículo. Eles a expulsaram da aldeia e agora que as pessoas estão de repente fazendo perguntas, eles a querem de volta. Eles de repente perceberam que sua moeda de troca por sua participação na aliança havia desaparecido, comentou Gema com uma risada. E presumo que você não planeja forçá-la a voltar? Oh, se ela quiser, ela estará livre. Eu disse encolhendo os ombros. Mas se eles pensarem por um segundo que vou mandá-la de volta para lá para que eles acumulem mais abusos, então serão esmagados. Não acho que Cachoeira seria capaz de fazer com que alguém simpatizante os ouvisse se tentasse forçar a questão. Sumi bufou divertido. Foi um entendimento antigo entre as aldeias. Se você não tivesse força para segurar seu Jinchuriki, então era essencialmente um jogo grátis para quem pudesse. Ainda assim é uma dor de cabeça e meia para lidar. Eu gemi, caindo contra a minha mesa enquanto os outros na sala riam divertidos. Bem, lamento dizer, mas tenho alguns relatórios para você ver, anunciou Chika, ao entrar na sala, segurando uma pasta de documentos e outro pergaminho. Talvez você queira dar uma olhada no pergaminho primeiro, é de Suna. Soltei um suspiro pesado com isso. Desde a conclusão da invasão de Otsuna eu fiquei lidando com Sunagakure e as reparações devidas por danos e perda de vidas. O que não ajudou foi o fato de que Suna estava com falta de um Kazekage e seu conselho estava hesitando entre tentar continuar a guerra e tentar cair nas minhas boas graças. Abrindo o selo de cera, desenrolei o pergaminho e li cuidadosamente a mensagem contida nele. Bem, isso é menos dor de cabeça, eu disse depois de alguns momentos. Eles finalmente se levantaram e elegeram um novo Kazekage, Gaara. O Jinchuriki? Aoi questionou surpreso. Droga, ou eles estão desesperados ou ele passou por uma séria mudança de opinião. Este último, se não me engano, eu disse lendo a mensagem. E acho que devemos agradecer ao meu irmão mais novo por isso. Ele está pedindo que eu transmita seus agradecimentos a Naruto-kun. Aquele maldito garoto. Gema disse rindo um pouco enquanto ele balançava a cabeça surpreso. Ele pode fazer amizade com qualquer um. E o que eles estão dizendo em termos de reparações? Esashi questionou com uma sobrancelha levantada. Mesmo que tenha sido mínimo, os seus sabotadores ainda causaram danos à nossa infraestrutura e mataram civis. Cantarolei em resposta enquanto considerava o pergaminho. Essa é a parte difícil para eles, eu disse finalmente. Eles simplesmente não podem pagar, não com seu daimyo enviando a maioria das missões para nós, e além disso, aparentemente houve muita negligência pelo que o Kazekage anterior considerou ser inútil, quando veio, para comercializar mercadorias. Haza era um idiota. Sumi rosnou. Não há argumentos aqui. Eu suspirei. Geralmente eu não falava mal dos mortos, mas Haza tinha sido um idiota colossal. Como ele foi eleito Kazekage? Teria sido apenas sua força com a liberação do imã de pó de ouro? Se fosse assim, o daimyo do vento era um idiota ainda maior do que eu pensava inicialmente. Fiscalmente, eles já estavam raspando o fundo do barril antes da invasão Otsuna. Agora eles estão reduzidos à mais pura escória. O quinto Kazekage está sugerindo uma reunião informal entre nós pessoalmente para discutir o assunto sem ter os vários conselhos atolam as coisas como costumam fazer. Meus conselheiros e guardas trocaram olhares entre si sobre as informações enquanto pareciam manter uma conversa silenciosa. Você já está planejando concordar com a reunião, não é? Aoi suspirou conscientemente. Claro, eu respondi com o sorriso característico de todos os Uchiha antes de franzir a testa. Afinal, a última coisa que precisamos é de uma guerra aberta entre as nações menores para tomar o lugar de Suna como uma grande nação. Você não vai a lugar nenhum sem o pelotão de guardas Hokage. Gema afirmou com firmeza. Naturalmente. Você, Aoi-kun e Shika-chan seriam minhas escolhas. Eu o informei com um sorriso ligeiramente superior. Gaara trará seu irmão Kankuro, sua irmã Temari e o ex-Jonin Sensei Baki como seus guardas. Ele sugere algum lugar neutro como ponto de encontro, mas não Yugakure, já que os preços lá são exorbitantes para Shinobi em nosso nível. Eu bufei em resposta a isso.
Eles foram idiotas em permitir aos civis tanto poder sobre a aldeia, comentei enquanto começava a revisar os países que poderíamos usar para nossa reunião. Yugakuri tinha sido, no geral, uma vila shinobi bem organizada. Eles produziram shinobis sólidos com conjuntos de habilidade sólidos, e dadas algumas gerações poderiam muito bem ter usurpado Sunagakuri como uma grande nação. E então aconteceu o desastre do culto Jashin. Na verdade, o fato de Ida estar envolvido nisso deveria ter sido evidente o suficiente para o que aconteceu a seguir. De qualquer forma, acho que deveríamos nos encontrar no País da Canção, eu disse depois de alguns momentos de reflexão. O País da Canção era um país muito pequeno que nem sequer tinha uma presença shinobi fora de alguns ninjas desaparecidos que o daimyo contratado para proteção. Inferno, sua única reivindicação à fama estava na indústria do entretenimento como músicos. Vou preparar uma mensagem então, disse Chika com um sorriso malicioso enquanto se movia para fazer exatamente isso. O trabalho nunca para, comentei enquanto passava para o próximo conjunto de papéis à minha frente, uma carranca marcando meu rosto enquanto eu lia. Aoi, peça a Ambu para investigar esse cara, eu ordenei com um grunhido enquanto passava a página para ele. Sério, quantas vezes você tem que dizer não antes que eles percebam que não vamos assassinar seus rivais de negócios dentro de Konoha? Certo, vou colocar a Ambu nisso, Aoi disse com um aceno de cabeça enquanto saía da sala. Deixando escapar um suspiro, olhei para a papelada na minha frente. Bem, pelo menos não está tão ruim hoje, murmurei para mim mesmo, arrancando risadas de Gema e de meus conselheiros enquanto comecei a trabalhar novamente. Respirei fundo enquanto olhava para a pequena capital do País da Canção, onde me encontraria com Gaara. Lugarzinho pitoresco, Aoi comentou enquanto olhava para a cidade, encostado em uma árvore enquanto avaliávamos a área, uma prática muito arraigada entre os shinobi. Espero que ainda esteja de pé quando partirmos. Eu bufei em resposta enquanto comecei a avançar. Então vamos torcer para que não seja uma briga, respondi simplesmente enquanto caminhávamos para a cidade. Chamamos bastante atenção enquanto caminhávamos pelas ruas, não apenas pelo fato de sermos shinobi em um país que tinha tão poucos deles, mas considerando o fato de que eu era o Hokage, bem, tínhamos bastante multidão de, felizmente, observadores discretos. Mesmo que eles estivessem sendo tão discretos quanto podiam, eles eram civis, e a maneira mais rápida de irritar um shinobi era observá-los constantemente, o que nos deixava nervosos e prontos para atacar espiões. Felizmente, porém, eles sabiam o suficiente para nos deixar em paz quando entramos na pequena estalagem que seria usada para a reunião. Como esperávamos, Gaara e seus irmãos estavam esperando que chegássemos na sala de jantar vazia, onde a equipe da pousada esperava nervosamente para atender às nossas necessidades durante a nossa reunião. Saudações a você, Okage-sama, Gaara cumprimentou respeitosamente enquanto eu me sentava em frente a ele. E saudações para você em troca, Kazekage-sama. Inclinei minha cabeça em respeito. Parabéns por conquistar sua posição. Sei que meu irmão mais novo gostaria que eu parabenizasse você em seu lugar. Um pequeno sorriso cruzou o rosto de Gaara quando mencionei Naruto. Naruto está bem? Ele está. Tão entusiasmado e cheio de energia como sempre. Suspirei dramaticamente antes de acrescentar seriamente. Espero que o Conselho Suna não tenha feito muito barulho quando você disse a eles que estava planejando me conhecer. Atrás dele, Temari e Kankuro fizeram caretas de irritação e desgosto, com Baki fazendo uma careta enquanto Gaara respondia placidamente, eles eram obstinados sobre a situação, até que eu apontei que corríamos o risco de perder nosso status como um só. Das 5 grandes aldeias se nada fosse feito e tivéssemos pouco mais a perder do jeito que estava. Eu tive que estremecer com isso. Suna estava sofrendo por causa do cabo de guerra entre o tolo gordo de um daimyo do vento e o militarista quarto Kazekage. Hasa estava muito focado nas forças militares de Sunagakuri, bem como exibindo seu poder para todos, enquanto o daimyo do vento era famoso por ser um pão duro e avarento, gastando apenas o mínimo nas porções militares de Kaze no Koni. Com Hasa morto, o daimyo do vento teve até a coragem de tentar reduzir os militares Suna para abaixo do nível atual de suas forças, o que ele legalmente não poderia fazer. Suna tinha a responsabilidade de manter suas forças em um nível mínimo absoluto de números, que era o dobro do que o daimyo queria. Eu pessoalmente esperei cerca de 1 ano antes que alguém assassinasse o idiota e o substituísse, mas Suna não tinha tanto tempo. Então deveríamos pensar no que podemos fazer para garantir que tanto o Conselho quanto o daimyo do vento não tenham motivos para serem mais chatos do que já são. Eu disse facilmente. Felizmente, o número de mortes e o nível de danos que podem ser atribuídos a Sunagakuri são bastante pequenos, e como pode ser confirmado que Orochimaru assassinou o quarto Kazekage mais de 1 mês antes da invasão, a quantia que meu conselho estabeleceu como sendo o mínimo absoluto para reparações não é muito alto, mas ainda está além da capacidade de pagamento de Sunagakuri. Gaara disse estoicamente. A estupidez e a visão míope de meu pai quase levaram minha aldeia à falência, e o antagonismo contínuo do daimyo do vento não ajuda muito, se é que ajuda. De fato, eu balancei a cabeça. Eu recusaria os pedidos de missão que ele envia para Konoha, mas meu próprio conselho, embora não seja tão doloroso quanto foi sob o reinado de Hiruzen-sama, ainda protestaria e faria barulho com a perda de renda. O que eu poderia fazer, porém, seria recusar qualquer missão que levaria meu shinobi para dentro do próprio Kaze no Koni, o que equivale a quase metade deles. Posso dar a desculpa de que meus shinobi são necessários para proteger o próprio Rai no Koni, dada a situação. A agitação acontecendo em certos países como Tori no Kuni, no Kuni e, claro, a recente destruição de Kono Kuni. Meus lábios se apertaram no último país que mencionei. Sazori das Areias Vermelhas e Deidara, o bombardeiro inseto de fogo, foram os responsáveis por isso. Kono Kuni, ou a terra disto, era uma nação pequena e pacífica que havia sido alvo da Akatsuki antes da linha do tempo original porque eu suspeito. Eu havia matado Kakuzu. Se você pudesse fazer isso, o daimyo provavelmente nos ofereceria as missões. Baki refletiu.
Iwagakuri, Komogakuri e Kerigakuri estão todos a uma distância razoável, e o daimyo do vento é um snob que só oferece seu negócio para uma das 5 grandes aldeias. Nos ofereça qualquer meio de reembolsar Konoha no curto prazo. Eu sorri em resposta. Mas há uma maneira, respondi em resposta. É um pouco ortodoxo, mas acho que no final pode trazer um resultado com o qual estamos, ambos felizes. Gaara ergueu uma sobrancelha impassível em resposta. Certamente ele respondeu, gesticulando para que eu continuasse. Há algumas partes para isso, informei-o enquanto cruzava os braços sobre o peito. Em primeiro lugar, gostaríamos que você copiasse para nós alguns pergaminhos de ninjutsu de vento de classificação a que sua aldeia tem. Em segundo lugar, gostaria que o embaixador dedicado de Suna fosse Temari. Apontei para a garota loira suja que piscou em resposta enquanto seus 2 irmãos e a professora se contorciam com minha exigência. Ela ficará comigo enquanto estiver em Konogakakuri, e posso garantir sua segurança como tal. Encolhi os ombros um pouco. Finalmente Tsunagakuri será obrigado a entregar todo o seu metal condutor de chakra, e você não poderá forjar nenhum por um ano a partir do dia em que assinar o tratado. Rolei meu pescoço um pouco enquanto Gaara começou a refletir sobre a informação. Então você estará tratando minha irmã como uma maldita refém. Kankuro gritou enquanto batia com o punho na mesa entre nós. Olhando para ele, eu prendi no lugar com um olhar momentâneo, antes de olhar de volta para Gaara. Tecnicamente sim, precisamos de algum tipo de garantia de que Tsunagakuri não tentará renegar nosso acordo e tentar outra invasão, informei especificamente ao Kazekage. Ela será tratada com toda cortesia e grande respeito como convidada e não como refém, mas ainda preciso de garantias para garantir que você não nos traia. Pisquei antes de encolher os ombros. E isso também vai tirar o conselho da minha cola. Gaara tinha sua habitual expressão estoica em seu rosto enquanto absorvia isso, mas eu podia ver todo o seu corpo tenso de raiva enquanto ele considerava minhas palavras, apenas para Temari colocar a mão em seu ombro, certamente uma surpresa para mim como amigo de Gaara. Areia geralmente não deixa ninguém tocá-lo. Gaara, está tudo bem, ela disse gentilmente para seu irmão. Eu não acho que o Okage irá me maltratar se fizermos isso. Ela voltou seu olhar para mim. Mas, por que eu especificamente? Ela questionou. Além do fato de você ser irmã do Kazekage e filha do ex-Kazekage, eu respondi retoricamente. Porque é bastante óbvio para mim que Gaara se preocupa profundamente com você e Kankuro, eu apontei. Só um idiota pensaria que abandonaria qualquer um de vocês para invadir Konoha. Agora por que não pedi Kankuro? Bem, é um preconceito antigo e estúpido que remonta antes do período dos clãs combatentes. Uma konoichi era considerada um sinal de submissão da parte contrária. Gaara soltou um suspiro de resignação enquanto assentia. Eu posso concordar com isso, disse ele finalmente. Eu não necessariamente gosto disso, no entanto. Eu dei a ele um sorriso simpático. Bem, poderia ser pior. Estou planejando vender seu chakra metal de volta por uma fração de seu custo, 1 ano e 1 dia após a assinatura do tratado. E se Tsunagakuri estiver em apuros, como aliado eu pode, é claro, devolver completamente o chakra metal. Quanto a Temari-san, ela não ficará estagnada em Konogakakuri. Tratado. Meus irmãos mais novos ficariam muito desapontados comigo se eu abusasse de meu convidado, e eu tento ser um bom modelo para eles. Gaara soltou um pequeno suspiro de alívio enquanto assentia em compreensão. Entendo, obrigado, então ele respondeu. Há um último assunto que deveria ser trazido à sua atenção, eu disse a ele com uma pequena carranca. Há um grupo que é uma ameaça para todos os Jinchuriki nas nações neste momento. Eles são conhecidos como Akatsuki e são considerados shinobi de classificação S. Confirmamos que entre seus membros está Sasori da Areia Vermelha. Espere, sério. Baki gritou em resposta. Quem mais? Kizame Oshigaki de Keri, Itachi Uchiha de Konoha, Deidara de Iwa e finalmente Kakuzu de Taki, que matei no ano passado, listei os membros. Infelizmente a nossa rede de inteligência ainda não rastreou todos os membros. O monstro da névoa oculta, o assassino do clã, o bombardeiro terrorista e o caçador de recompensas imortal se uniram ao maior gênio do titereiro do corpo de titereiros de Tsunagakuri. Kankuro disse com apreensão. Essa é uma escalação pesada. Pelo menos não precisamos mais nos preocupar com Kakuzu. De fato, respondi com um suspiro. Como parte da aliança, você será atualizado sobre os movimentos da Akatsuki e sobre qualquer novo membro que soubermos deles. Isso é preocupante porque Sasori saberia tudo sobre os últimos hospedeiros do Shukaku, Gaara afirmou com uma carranca preocupada. Como tal, ele conheceria minhas próprias limitações e habilidades. Gaara? Temari disse com uma carranca preocupada. Então supere o que seus antecessores eram capazes. Eu disse com um sorriso. Então ele sabe o que eles poderiam fazer. E daí? Ambos os seus senpais eram homens de meia idade quando se tornaram Jinchuriki. Você carrega Shukaku desde que nasceu. Sua conexão com uma cauda provavelmente será mais pronunciada como resultado. Use isso. Posso lhe dar alguns métodos Jinchuriki que Iwa nos deu quando me casei com meu marido que podem ajudar com Shukaku. Se não, o Jiraiya-sama pode dar uma olhada em seu selo. Feito para melhorar suas chances deve ser aproveitado, dentro do razoável. Gaara franziu a testa para mim enquanto estreitava os olhos. Por que você está fazendo isso? Ele me questionou com cautela. Por que você iria tão longe? Eu não pude evitar o sorriso que surgiu em meu rosto. Porque a Akatsuki está atrapalhando meus planos de criar uma verdadeira paz em nosso mundo, eu disse a ele com confiança. E eu não vou tolerar que eles façam isso, sem mencionar que eles estão mirando no meu irmão mais novo. Meu sorriso se tornou totalmente cruel quando encontrei os olhos de Gaara. E isso é uma má ideia se eles quiserem continuar vivendo. Gaara estremeceu em resposta a esta declaração enquanto desviava seu olhar momentaneamente. Você assusta Shukaku mais do que Naruto quando ele se transformou, ele disse sem emoção. Eu não tenho certeza de como me sinto sobre isso.
Eu ri em resposta enquanto me recostava na cadeira. Isso mostra que Shukaku é inteligente, eu disse a ele calmamente. Mas isso não está aqui nem ali. Há mais alguma coisa que você deseja abordar? Gaara balançou a cabeça em resposta. Quando nos encontraremos para a assinatura do tratado? Ele me perguntou. Acho que o próximo mês será bom o suficiente para vocês colocarem as coisas em ordem para a assinatura do tratado, eu disse, encolhendo os ombros. Quanto a onde, podemos realizar a cerimônia em Sunagakure, o que ajudaria a impulsionar um pouco a nossa economia, obrigado, respondeu Gaara. É pouco preocupante, assegurei-lhe enquanto me levantava. Se isso é tudo, então vou me despedir, desejo-lhe uma boa viagem, Kazekage Dono. Obrigado, o mesmo para você, Okage Dono, Gaara respondeu, inclinando um pouco a cabeça quando saímos da pousada. Bem, tudo correu bem, comentou Gema com um sorriso enquanto caminhávamos em direção à saída da cidade. E a cidade nem está pegando fogo, então é uma vitória. De fato, respondi, sorrindo enquanto caminhava. Um passo mais perto do meu sonho. Aoi Ryu. Quando você nos contou isso pela primeira vez, quando criança, pensei que você fosse louco, afirmou ele divertido. Mas agora, todas as 5 grandes aldeias estão nesta aliança, é assustador pensar que você não acha que conseguiu isso. Sorri de volta para meu companheiro de equipe. Claro que não, afinal, é algo que as gerações que nos seguem deverão completar, eu disse calmamente. Eu sei que eles podem fazer isso. E lá está a insanidade de Lady Okage se mostrando, Chika disse provocativamente. É contagioso. Nós 4 rimos quando saímos da cidade e iniciamos a viagem para casa. Bem, isso traz lembranças, comentei enquanto caminhava pela areia de Kaze no Koni, liderando uma procissão de shinobi e civis importantes em direção a Sunagakure para a assinatura do tratado. Bem, pelo menos desta vez não temos que lidar com pessoas tentando nos assassinar, minha mãe comentou com uma risada enquanto caminhava ao meu lado. O shinobi da procissão se movendo em um ritmo fácil para que as carruagens pudessem acompanhar conosco, embora não tenhamos que lidar com nobres chorões da última vez. Eu ri de acordo, olhando para as referidas carruagens onde alguns dos civis importantes reclamavam do calor, nunca teríamos feito nada se isso fosse verdade. Eu disse revirando os olhos. Eu sou Okage, e eles acham que estou aqui para cuidar de cada pequeno hematoma. Eles aprenderam rapidamente a não pensar isso, comentou Roshi com bom humor, lembrando-se de quando perdi a paciência quando o nobre exigiu que eu cuidasse de seus pés doloridos. É sempre bom colocá-los em seus devidos lugares. Civis idiotas. Eu bufei um pouco em resposta. Isso é o que acontece quando você endogamia, respondi. E não foi tão irônico um filho de um clã reclamando de endogamia, mas o clã na verdade contrata especialistas genéticos para fazer um plano de pureza genética, que ajuda a garantir que o Sharingan permaneça forte, ao mesmo tempo que garante que os efeitos da endogamia são inexistentes e garantem que quaisquer casamentos arranjados dentro do clã não sejam incestos acidentais ou algo parecido. Sunagakure à frente, gritou um dos batedores à frente da procissão. Então, hora do show, pessoal, gritei para o resto da escolta enquanto os shinobi assumiam suas posições adequadas, os altos muros de Sunagakure aparecendo à distância conforme nos aproximávamos. Ao nos aproximarmos do desfiladeiro que era a entrada da vila, fomos recebidos por Gaara com uma comitiva de shinobi de Sunagakure. Bem-vindo a Sunagakure, Okage Dono, Gaara cumprimentou, acenando para mim educadamente. Obrigado, Kazekage Dono, respondi, acenando de volta para ele com um sorriso caloroso. Por favor, siga-me, preparamos acomodações para você e seu grupo, Gaara ofereceu, gesticulando para que o seguíssemos quando começamos a entrar em Sunagakure propriamente dita. Obrigado por isso, respondi cordialmente enquanto caminhava ao lado dele. Seria bom fazer com que esses nobres calassem a boca pelo menos uma vez, não como se eles estivessem realmente andando ou algo assim. Gaara piscou passivamente em resposta enquanto nós dois olhávamos para trás, para as carruagens que transportavam os ditos nobres. Minhas condolências, ele respondeu de forma neutra. Felizmente não preciso lidar com nobres assim. É algo pelo qual devemos ser gratos. Eu disse secamente, fingindo um arrepio. Sunagakure tem sorte de estar isolada o suficiente da capital de Kaze no Koni graças ao deserto, de modo que fazer viagens casuais para incomodá-lo é muito problemático, para citar o famoso ditado do clã Nara. Gaara sorriu um pouco em resposta. Estou disposto a concordar com esse benefício, comentou ele secamente, olhando sutilmente para os nobres atrás de nós. Só posso imaginar a frustração. Eles produzem metade da papelada com a qual tenho que lidar diariamente, respondi, meus lábios formando uma linha fina. Na verdade, estou no processo de convencer o daimyo a permitir que eu me livre deles de Konoha. Desejo-lhe sorte com isso, Gaara murmurou em resposta enquanto eles entravam no lobby de um hotel de classe bastante alta. Pessoalmente, todos os seus quartos estão dentro do padrão, informou ele em um tom de voz mais normal. Espero que você aproveite sua estadia em Sunagakure. Será uma experiência inesquecível, sem dúvida, respondi facilmente enquanto seguia um carregador que conduzia a mim e a Roshi aos nossos quartos designados. Sério, porque sempre que eu queria assinar um tratado com algum país, tinha que haver uma quantidade estúpida de pompa e cerimônia. Eu estava sentado sob o sol do meio-dia de Sunagakure em um kimono formal habilmente trabalhado, observando a tradição com algumas pessoas que pareciam estar lidando com uma insolação. Se os nobres estavam tentando me reagir dessa maneira passiva, o tiro saiu pela culatra horrivelmente, porque pensei no futuro. Eu tinha selos refrescantes revestindo minhas roupas. Enquanto eu estava ali sentado, meio que desejava que tivéssemos uma desculpa para simplesmente acelerar esta cerimônia, ou melhor ainda terminar tudo junto. Parece que algum poder superior estava ouvindo.
porque uma explosão atingiu um dos prédios vizinhos, interrompendo o orador. Quando eu e Gaara entramos em ação, a areia do Jinchuriki entrou em ação, protegendo os cidadãos dos escombros e escombros enquanto eu jogava meu kimono de lado, revelando minha roupa de combate por baixo. Evacue os civis, agora. Eu ordenei em voz alta, permitindo que minha aura de comando prendesse aqueles ao meu redor. Proteja os inocentes primeiro, depois identifique e contra-ataque o inimigo até que ele morra ou seja capturado. Os shinobi das folhas soltaram afirmações variadas quando começaram a trabalhar com o shinobi Suna para escoltar os diversos civis para fora do caminho e em direção à segurança enquanto a areia de Gaara começava a se espalhar pela vila. Mais etiquetas explosivas foram encontradas, Gaara disse franzindo a testa enquanto se concentrava em mover sua areia pela vila. Isso foi definitivamente planejado com antecedência. Eu fiz uma careta em resposta balançando a cabeça enquanto continuava examinando a área que meu Sharingan estava ativo enquanto processava as ações e reações das pessoas ao redor. A questão é, quem é o alvo? Respondi, não apenas nós dois fizemos uma série de inimigos por uma série de razões, e eu não descartaria que os nobres organizassem o assassinato de um de seus colegas para seu próprio ganho. Meus olhos se estreitaram quando vi uma nuvem se movendo no horizonte. Tempestade de areia, eu avisei, meu Sharingan, traçando o fluxo de chakra através da tempestade. Chakra controlado. Eu posso lidar com isso, Gaara respondeu enquanto gesticulava, a areia que nos cercava avançando para empurrar a tempestade de areia que se aproximava, subordinando a areia para seu próprio uso. Sério, de todos os Jinchuriki, Gaara era um dos mais versáteis quando se tratava disso. Sua areia poderia defendê-lo de um grande número de ataques, criar mais areia, subjugar um grande número de inimigos, tudo ao mesmo tempo. Desviando meu olhar da areia batalhando, meu olhar se estreitou ao ver uma série de correntes vermelho-púrpura começarem a patinar pela areia em nossa direção. Selador! Gritei em alerta, enquanto jogava um punhado de kunai no chão ao redor de nós dois. Arte de selagem. Barreira de cúpula. Os selos da kunai se iluminaram quando uma barreira ganhou vida ao nosso redor, impedindo o avanço das correntes em direção ao seu alvo. Estudando o roteiro, tracei o chakra que nos afastava em direção ao que parecia ser um beco. Meus olhos se estreitaram ainda mais quando o som leve de um instrumento chegou aos meus ouvidos. Fique na barreira, eu cuido do selador, aconselhei meu colega, que concordou com a cabeça. Vou começar a rastrear aquele que manipula a areia, ele concordou rapidamente. Saí correndo sem dizer mais nada enquanto comecei a seguir o rastro de chakra que controlava a matriz de selamento. O chakra era algo simples para eu seguir. Mesmo quando ele começou a recuar, o usuário sem dúvida percebeu que eu o estava seguindo, até um prédio que ficava no beco próximo ao local onde a cerimônia estava acontecendo. Sem hesitar, joguei uma kunai com uma nota explosiva anexada na parede do prédio. A detonação seguinte deixou um buraco considerável na parede que revelou uma barreira multicolorida enrolada em um homem careca com uma longa cicatriz horizontal no rosto, usando vestes de monge e carregava um biva de madeira no colo. Seus olhos se arregalaram quando a casa começou a desmoronar ao seu redor antes que ele franzisse a testa. O som de seu biva pegando mais correntes começou a girar ao meu redor, tentando me envolver em algum tipo de barreira. O movimento do meu pulso lançou uma kunai Iraishin para o lado, permitindo-me sair da barreira sem problemas enquanto comecei a me espalhar mais pela área. Técnica curiosa, comentei, meus olhos percorrendo as várias correntes ao redor da área, e então me virei para a barreira. Quase parece uma técnica Uzumaki. Onde você aprendeu isso? Ele puxou seu biva novamente, me levando a me teletransportar para outra kunai enquanto mais correntes subiam onde eu estava. Ele estava sendo muito óbvio sobre como estava controlando sua técnica. Realmente você deveria se render. Suspirei, balançando a cabeça. Mesmo com essa sua técnica curiosa, você está tão fora do seu alcance que nem tem graça. O selador cerrou os dentes de raiva enquanto olhava para mim. E deixar Sunagakure nas mãos daquele monstro sanguinário? Ele cuspiu, puxando seu biva novamente. Antes que eu pudesse me teletransportar, porém, senti minha própria sombra começar a surgir ao meu redor, prendendo-me no lugar. Oh, uma técnica Nara agora? Eu questionei com uma sobrancelha levantada antes de soltar uma pequena risada. Mas é mesmo? O monstro sanguinário? Essa é a sua reclamação, pobre garoto ingênuo. Eu ri novamente enquanto ele me lançava um olhar incerto que rapidamente ficou alarmado quando meu chakra começou a queimar, dominando sua técnica com facilidade. Isso é exatamente o que é um Kage. Anunciei com um sorriso enquanto dava um passo à frente, pude sentir meu Mangekyou pulsando para ativação, mas empurrei-o para o lado por enquanto. Cada um de nós é um monstro encarregado de defender nossa aldeia, continuei, cada um de meus passos me aproximando enquanto suas correntes tentavam me amarrar, apenas para ser literalmente cortado por meu Kodashi. Afinal, que melhor maneira de se defender contra um monstro do que com outro monstro? Ele invadiu as ruas muitas vezes, matando seu próprio povo. O homem parecido com o monge rosnou, porque o pai dele queria transformá-lo em um monstro, selando indevidamente o Shukaku nele, respondi com um sorriso enquanto me aproximava de sua barreira. Porque o Shukaku invadiu sua mente transformando-o em seu fantoche para saciar seu próprio desejo por sangue. Mas então suponho que uma mente simples como a sua nunca olharia para a causa e apenas veria o resultado. Eu pude vê-lo tremer levemente em resposta enquanto me aproximava dele. Mesmo que o que você diz seja verdade, ele não deveria ser o único a liderar a aldeia. Ele gritou em desespero. Ele é um assassino de sangue frio.
Eu não pude evitar a risada que brotou da minha garganta em sua defesa por suas ações, na verdade dobrando com a hilaridade da declaração. Você nunca foi um shinobi, foi, monge? Eu questionei enquanto controlava minha risada. Isso é o que significa ser um shinobi. Nossa própria existência é ser uma arma, um assassino, endurecer nossos corações para cumprir nossa missão. Eu não me tornei um herói de Konoha pedindo com educação. Eu matei nossos inimigos até eles pararam de nos desafiar. Eu matei aqueles que buscavam nossa queda. Jovem, este é o mundo em que você vive, eu disse a ele gentilmente enquanto chegava até sua barreira, encontrando seu olhar. Este é um mundo de monstros, bons e maus, eles não existem, só existem os vivos e os mortos. Eu ataquei com minha espada, meu bisturi ativo em toda a lâmina enquanto cortava sua barreira. A pergunta que você deve se fazer é, como você muda isso? Eu disse a ele enquanto caminhava em sua direção, seu corpo flácido enquanto ele olhava para mim. É perpetuando a violência e deixando a sua aldeia fraca e outra assumindo o mesmo papel da anterior? Ou você reforça a esperança que a aldeia tem e faz o seu melhor para ajudá-la a crescer? O selador engoliu em seco quando encontrou meu olhar com um olhar trêmulo. O que você quer dizer? Ele questionou, sua incerteza clara em sua voz. De que esperança você está falando? Gaara, é claro, eu respondi com um encolher de ombros fácil. Ele está no meio de uma mudança, tanto para ele quanto para esta aldeia. Então, o que você quer que seja essa mudança? O mesmo que seu pai, que governou com mão de ferro e ansiava por guerra e mais derramamento de sangue. Você quer ver o que está além do horizonte? O selador respirou fundo com a minha pergunta. Eu pude ver minhas palavras correndo por sua cabeça enquanto ele as processava antes de cair derrotado. Me rendo, ele suspirou, seu corpo ficando mole enquanto ele se sentava diante de mim. Eu balancei a cabeça enquanto puxava uma etiqueta de selamento de chakra e a colocava em suas costas antes de pegá-lo e voltar para Gaara. Saí de Jinchuriki parecia um tanto pensativo quando cheguei, olhando para o leste. O manipulador de areia não será mais um problema, relatou ele, olhando para o selador que eu carregava com uma sobrancelha levantada. Ele se rendeu, informei-o com um encolher de ombros fácil. Você deveria ficar de olho nele, ele tem potencial. Gaara sentiu incompreensão antes de olhar ao redor. Suponho que a cerimônia foi cancelada, então? Ele questionou, arrancando um suspiro de mim. Ah não, isso só significa que eles vão querer fazer tudo de novo desde o início. Eu respondi, revirando os olhos para a situação e arrancando um suspiro de Gaara. Alegria, ele afirmou categoricamente. Bem-vindo à política, balancei a cabeça sabiamente em concordância. Parabéns, você impediu o golpe de estado de Sunagakure. O relacionamento com Sunagakure foi melhorado. O relacionamento com Gaara Sabaku foi melhorado. Mais 50.000 experiência ganhos. Konogakure agora está formalmente aliada de Sunagakure. Você firmou uma aliança com todas as 5 principais nações shinobi. Título de pacificador recebido. Pacificador, ganhos de reputação melhorados em 500%. Podemos estar tendo alguns problemas, líder Sama, Setsu anunciou enquanto se levantava do chão. Konoha trouxe Suna para sua aliança. Todas as grandes nações estão aliadas agora. O cadáver de Yaiko estreitou os olhos em resposta enquanto processava essa informação. Não importa, declarou ele finalmente. Deixe-os ter esta pequena vitória, a paz deles é apenas passageira. É somente através da dor que eu lhes trarei, que eles compreenderão a verdadeira paz. Ao lado, a controladora de papel de cabelo azul franziu os lábios com preocupação, olhando para o cadáver de Yaiko com pesar. Se ele ainda estivesse vivo, teria ficado entusiasmado com a notícia, teria pressionado o grupo a se juntar à aliança. Mas agora, ela balançou a cabeça. Esses pensamentos não eram necessários. Eles escolheram seu caminho e trarão paz ao mundo, quer o mundo quisesse ou não. Soltei um suspiro enquanto me recostava na cadeira, olhando para os diversos relatórios à minha frente e batendo o dedo na mesa. Sunagakure estava cumprindo sua parte no tratado, enviando no seu metal receptor de chakra junto com Temari, o metal sendo colocado em um armazém seguro sob guarda 24 horas, para ser devolvido a Suna quando chegasse a hora. Temari foi instalada em uma suíte no prédio Uchiha e temporariamente instalada como um shinobi de Konogakure designado para o time 10 por enquanto. Mesmo que eu estivesse fazendo grandes mudanças na linha do tempo, isso não iria me impedir de jogar um pouco de casamenteira aqui e ali. Okage-sama, tem um relatório do hospital para você, anunciou Shizune ao entrar no escritório. Pisquei fora da minha contemplação e olhei para Shizune. Como está o lote inicial de trainees? Eu perguntei a ela. Tsunade finalmente estava em condições mentais boas o suficiente para iniciar seu programa ninja médico, com hoje marcando o final do primeiro mês do programa. Os resultados parecem bons, Okage-sama, Shizune relatou com entusiasmo. Esperamos conseguir pelo menos 15 ninjas médicos de grau 3 deste lote, com 5 deles mostrando potencial para alcançar o grau 2. Balancei a cabeça em aprovação. Honestamente, esta foi uma ótima notícia. Normalmente era apenas um punhado de pessoal médico por geração, mas 15 numa única geração. Mesmo que só pudessem fazer triagem básica no campo de batalha, era uma enorme vantagem. Passe meus parabéns para Tsunade-san, respondi com um aceno de cabeça. Além disso, informe a ela que estou aumentando o orçamento em 50%. Shizune sorriu feliz para mim. Sim, ela respondeu alegremente, curvando-se para mim com gratidão. Eu vou contar a ela agora. Eu ri enquanto Shizune fugia com um pequeno grito de felicidade ao sair do meu escritório. É um progresso incrível em apenas um mês, comentou Aoi com uma sobrancelha levantada. Acho que Tsunade Dono é uma boa professora quando ela se dedica a isso. Concordei com a cabeça, examinando o relatório, principalmente uma lista de nomes e seu nível atual de habilidades. De fato, vocalizei depois de um momento. Espero que o progresso continue.
Todos os meus guardas concordaram com a cabeça enquanto continuávamos nosso trabalho do dia, apenas mais um dia para nós. Eu li o relatório enviado a mim por Jiraiya. Aparentemente, ele, Naruto e o recém-adquirido Full se envolveram na guerra civil de Yuki no Kuni, segundo a relutante filha do daimyo anterior, Koyuki Kazehana. Bem, ela estava relutante. Sério, eu deveria tentar obter treinamento psiquiátrico profissional para Naruto do Yamanaka com a facilidade com que ele foi capaz de ajudar as pessoas com seus traumas, PTSD como estavam. Já que em algum momento durante sua missão no país, Naruto conseguiu convencê-la a assumir o cargo de daimyo, Jiraiya acrescentando em uma nota que espera uma delegação comercial de Yuki no Kuni em breve. O que poderia ser uma coisa boa, normalmente Yuki no Kuni não tinha muitas exportações, mas com a possibilidade do gerador de calor em que o pai de Koyuki estava trabalhando, o país teve a chance de se tornar uma potência agrícola. Embora Rai no Kuni tivesse uma forte presença agrícola, o facto era que mais importações de alimentos para a construção de reservas de emergência eram sempre uma coisa boa. Militarmente havia a armadura usada pelos shinobi juramentados ao serviço do daimyo, embora não fosse exatamente uma vila escondida. Sua armadura poderia ser útil para manter os shinobi vivos em uma zona de guerra. Então, novamente, usá-lo deixou os idiotas muito arrogantes e foram vítimas de armadilhas que a maioria dos shinobi comuns não teria esquecido. Então, bati meu dedo na minha mesa enquanto considerava as informações que o relatório de Jiraiya me deu. Seria possível chegar a um acordo comercial, embora Yuki no Kuni tivesse flora, muito pouca dela poderia ser usada para a produção de alimentos. Entretanto, devido às estações quentes do inverno, podíamos cultivar alimentos durante quase todo o ano, o que significa que tínhamos sementes em abundância. Poderia ser possível aproveitar essas sementes, juntamente com mão de obra qualificada na forma de agricultores, em troca de ajuda no desenvolvimento da nossa própria forma de armadura de chakra. Definitivamente poderia ser possível com a boa vontade que Naruto conquistou com seu daimyo, e não era como se eles não estivessem ganhando nada com o acordo. As sementes para nós não valem muito, mas para um país que apenas começa a romper a geada que os mantinha prisioneiros, eles eram inestimáveis. Okage-sama, um dos meus Zambu apareceu diante de mim em uma postura ajoelhada respeitosa. Recebemos uma comunicação urgente do médico do daimyo. Levantei os olhos do relatório que Jiraiya enviou e fiz uma moção para Anbu continuar. O médico relata que o daimyo está sofrendo de uma doença que ele nunca viu antes, e acredita que poderia ser uma tentativa de assassinato. Ele solicita sua ajuda para curar o daimyo, relatou Anbu, franzindo a testa de mim. Normalmente seria de se esperar que fosse o daimyo tentando exercer sua autoridade sobre mim, ordenando-me que cuidasse de sua doença, mas o fato é que a relação entre mim e o daimyo do fogo era de respeito. O fato é que ele sabia o quão poderoso eu era e respeitava o fato de que eu tinha um exército de shinobi ao meu dispor. Entretanto, respeitei o facto de ele ter mantido o seu país unido através da pura força de vontade em tempos de agitação, recusando-se até a apelar-nos para subjugar rebeliões contra ele, mostrando-se um comandante militar competente quando o tempo o exigia, mas plenamente disposto a abraçar os deveres da paz quando fosse necessário. Sem mencionar que o médico do daimyo era alguém que eu havia treinado pessoalmente nas artes médicas nos anos anteriores à aposentadoria de Sarutobi, o que significa que ele era capaz de lidar com muitos tipos diferentes de doenças e enfermidades. Informe Yashi Itsumi sobre minha ausência, ordenei enquanto me levantava, agarrando minhas vestes Okage enquanto Gema, Aoi e Shika se aproximavam de mim. Voltarei o mais rápido possível. Claro, Okage-sama, o Anbu respondeu enquanto meus 3 guardas faziam selos para a formação do trovão voador, antes de nós 4 desaparecermos em um flash de luz amarela, reaparecendo em uma sala no palácio do daimyo, reservada especificamente para meu uso com Iraishin, e a formação trovão voador. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.